Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo da nossa série Toda a Bíblia. Hoje vamos tratar da história de Jacó, falando dos capítulos 28 a 31 de Gênesis. Nesses capítulos, os fatos que acontecem, primeiramente, começa com a fuga de Jacó lá para a terra de Padã Arã, onde tinha os parentes da sua mãe. A sua mãe disse que ele deveria buscar uma esposa de lá. Na verdade, era uma trama para tentar impedir com que ele fosse assassinado pelo irmão Esaú. Como nós vimos, ele já enganou o pai para receber a bênção do irmão e o irmão ficou furioso. Lá, no caminho para Arã, ele se encontra com o Senhor na localidade que ele chama de Betel, casa de Deus, onde Deus aparece para ele e diz que estará com ele, faz todas aquelas promessas e diz que voltará. Ele encontra com Raquel, acaba casando com a irmã de Raquel e com Raquel também, por conta do seu sogro que o enganou, e trabalha lá durante 14 anos. O sogro faz um ou outro acordo com ele para ele trabalhar mais 6 anos, e o Senhor o abençoa, ele enriquece. E aí, depois desses 20 anos na terra dos seus parentes, o Senhor manda ele voltar para Canaã, a terra prometida. Nesse ínterim, no meio do caminho, ele é perseguido por seu sogro Labão, Porque ele sai fugido, né? porque ele sai sem avisar, exato. E lá ele faz uma aliança com Labão, onde ele promete não passar para lá, nem Labão para cá. Ele sai fugido também porque, apesar de Jacó ter dito assim, pedido para ir, né? Ele ficou o tempo inteiro argumentando para ele não fica mais. Uhum. Eu tenho percebido que o Senhor tem me abençoado por sua causa, né? Ele prosperou, fez prosperar muito também, né? Não só Jacó enricou, como fez enriquecer O Labão, sogro. né? O sogro. É. É, desses acontecimentos, algumas coisas são destacadas, né? Apesar de Isaac, quando chamou Esaú, quando ele percebeu que estava perto da morte dele, apesar de que ele ainda demorou a morrer muitos anos, né? É. Mas ele achava que podia morrer a qualquer momento e resolveu abençoar os filhos, né? No caso, ele ia abençoar Esaú, que era o primogênito e o preferido dele. Apesar de saber que quando Rebeca estava grávida, que ela consultou o Senhor, já tinha sido dito a ela, né, que o Jacó que iria dominar, né, Isso. seria O herdeiro da promessa. o herdeiro da promessa, e não o primogênito Esaú, que foi o que saiu primeiro. Aí, apesar disso, ele chamou Esaú para dar a bênção a ele, né, disse assim, me prepara um guisado, né? É. E quando Rebeca percebeu isso, como Jacó era o preferido, ela também já sabia dos planos de Deus, que a bênção deveria ser para Jacó, fez todo aquele ardil, né, para Isso. Jacó se passou por Esaú, enganou o pai, que já não enxergava bem. Mas depois que ele se viu enganado, né, por Jacó, que caiu a ficha, né, eita, ele chegou antes e recebeu a bênção. Esaú implorou pela bênção, chorando, e a Bíblia relata que não foi um choro de arrependimento, né, foi um choro de remorso e revolta por ter sido trapaceado pelo irmão, né, que o nome Jacó significa enganador, né. Uhum. Então, Esaú, o que é que aconteceu? Ele ignorou que ele mesmo rejeitou o direito, né, de primogenitura que ele tinha quando ele negociou e abriu mão por um prato de comida. Ele esqueceu disso, né? E também, nessa época, eles tinham cerca de 40 anos, não é isso? Cada um, os filhos, agora não estou lembrado. Mas ele já tinha casado com duas mulheres que não eram da mesma crença, né? Não serviam ao mesmo Deus, daquela terra onde eles estavam. E que enchiam de desgosto os pais, né? Isaac e Rebeca. E Rebeca até desabafou isso com, com Isaac. Já Jacó não, né? Jacó não tinha se casado com ninguém, né? E aí juntou a questão de fuja, né, da ira de Esaú, porque Esaú disse que quando meu pai morrer eu mato Jacó. E também com a questão de que eles queriam que Jacó casasse com alguém que fosse do mesmo clã, né? Uhum. Então, vai procurar uma mulher, assim como procuraram uma mulher para Isaac na família, né, que servisse ao mesmo Deus, eles fizeram isso, orientaram nesse sentido a Jacó. Então, Isaac, quando percebeu que tinha sido enganado, ele não voltou atrás na benção, né? A benção que eu dei está dada, e não deu uma benção especial sobre Esaú, na verdade, né? Então, ele acabou reconhecendo, né, assim, meio que forçadamente, a aliança que Deus escolheu fazer por meio de Jacó, né?
E a reação de Esaú o que aconteceu foi o quê? Foi perceber, meu pai mandou meu irmão procurar alguém dentro da mesma família. Então, além das duas mulheres, ele foi e arrumou casamento com uma outra mulher da família da casa de Ismael, né, que também é filho de Abraão. Ele achou que a questão era de consanguinidade apenas, né? Ele não via a A questão da separação separação espiritual. espiritual. Né? Na fuga de Jacó para Padan-Aram, ele estava fugindo de Esaú e indo atender o pedido dos pais de arrumar uma mulher para se casar, né? Nesse meio do caminho, que ele para dormir, faz uma pedra de travesseiro, é nesse momento que ele tem a visão da escada, né, onde os anjos sobem e descem. E a interpretação que se dá para essa escada é que essa escada simboliza Cristo, né, que é o único intermediador entre Deus e os homens, né, o único mediador, como está na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Né? Outra coisa que chama a atenção aqui também é que Jacó, ele foi escolhido por Deus, mas a gente vê que a história de Jacó até esse momento era de uma pessoa assim, tipo, tudo bem que Esaú menosprezou o direito de primogenitura, mas Jacó foi bem ardiloso, tipo assim, de se aproveitar. O irmão estava com fome, ele podia muito bem ter dado de comer ao irmão sem precisar barganhar com ele, né, o direito. E ele não, tudo bem, eu dou o meu ensopado para você, mas se você me der o direito de primogenitura e jure por isso, né? Aí, além de ter negociado nesses termos com o irmão, ele ainda também se passou pelo irmão para enganar o pai. E isso também já estava predito, né, no momento do nascimento dele, que ele nasceu segurando o calcanhar de Esaú. Então, Jacó era um mentiroso quanto mais, né, digamos assim. Tipo, mas minha mãe, ele vai me descobrir, aí eu vou atrair maldição para mim. Então, ele estava preocupado em ser descoberto e não preocupado de mentir, né? Se ele tivesse temor a Deus, ele teria dizer, não, minha mãe, Deus não vai deixar, se a promessa é para mim, ele vai fazer acontecer, né? Não, ele comprou a ideia da mãe de enganar o pai. E aí a gente vê que a iniciativa é de Deus na escolha, não foi pelos méritos de Jacó que Deus escolheu Jacó, foi apesar dos problemas de caráter dele. E isso faz a gente lembrar daquela passagem na primeira carta do apóstolo João, que diz, né, que Deus nos amou primeiro, né? Lembre-se, Deus nos amou primeiro. A gente ama a Deus, mas Ele que nos amou primeiro, então Ele que nos escolheu. E é nesse momento também que, quando Jacó tem um sonho com Deus, esse sonho da escada, que Deus aparece para ele. E Deus faz as mesmas promessas que Ele fez para Abraão e Isaac, para ele. As promessas de que estarei sempre contigo, né, da presença de Deus, te abençoarei, multiplicarei tua descendência. E é nesse momento que Jacó responde a essas promessas de Deus, o adorando, né? Erguendo esse altar em adoração a Deus. Isso. Ele levanta um memorial, que é aquela pedra onde ele dormiu, que usa o travesseiro, e a consagra e faz votos a Deus, já que o Senhor vai cuidar de mim, vai estar comigo, então eu vou te servir mesmo, eu quero que o Senhor seja meu Deus. E aí ele consagra aquele lugar a Deus e chama de Betel, casa de Deus, porque foi onde ele encontrou o Senhor. É interessante que ele chama a Deus de o meu Deus, o temor de Isaac, o temor do meu pai Isaac. Essa expressão é... E tem outra questão também na escada, né? Que Deus tanto está em cima da escada no trono, quanto ali ao lado de Jacó. Ou seja, para mostrar que é o Deus que reina e ao mesmo tempo o Deus que está conosco, né? Como aí a gente lembra do Deus Emanuel, né? Que Isso. quando Deus promete o Messias, né? Que vai vir e tal, ele se chamará Deus conosco, né? Emanuel, Deus Emanuel. Exatamente. Então, assim, a gente vê que quando Jacó chega naquela região de Padan-Aram, ele vê alguns pastores de ovelha junto a um poço e ele pergunta: vem cá, vocês conhecem a família de Labão? Ele diz: conhecemos sim, ó, e lá vem a filha dele, Raquel, que também é pastora. Aí, ou seja, você vê a providência divina no encontro com Raquel. Só um pouco antes, Biel, de lembrar o seguinte: esse encontro de Jacó no caminho para Padan-Aram foi muito importante, porque
ele estava indo, o motivo da viagem dele era fuga e encontrar uma mulher. Mas a partir desse momento que ele fez uma aliança com Deus, que ele levantou o altar, que ele se consagrou para Deus e ele adorou, ele saiu fazendo uma série de votos para Deus, né? Se o Senhor estiver comigo, me prover de pão, comida e vestimentas necessárias, me fizer prosperar, nananã, então eu, né, servirei, o Senhor será o meu Deus. Muitas traduções, muitas explicações dizem que esse se, na verdade, não é ele barganhando com Deus. Se o Senhor fizer isso para mim, aí sim, o Senhor vai ser meu Deus. É no sentido de, uma vez que o Senhor está comigo, ou seja, ele creu na promessa de Deus que falou para ele: eu estarei contigo, te abençoarei, te multiplicarei a descendência, te trarei de volta, né, para a terra dos seus pais. Então, ele creu nisso, né? Então, é nesse momento que ele responde ao chamado de Deus com fé e com uma atitude de adoração, de dependência. Ou seja, isso muda o caráter da viagem dele, né? Ou seja, é uma viagem não só deixou de ser o foco, né, do que os pais dele determinou que seria. E nesse momento eu acho que eu estou deduzindo, porque ele, a partir disso, chama muita atenção, porque diversas vezes ele se refere ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó como o temor de Isaac, ou seja, o Deus deles, ele chama de o temor de Isaac. Ou seja, ele tinha um testemunho em casa, né? De que o pai temia o Senhor. De que o pai temia o Senhor. E a gente já vê muitos registros de Isaac buscando sempre ao Senhor em meditação e tudo mais, né? Então, para a gente ver que nunca é em vão, né? Você pode até parecer que você está dando um exemplo para o seu filho, não sei o que, e ele não está vendo, mas ele está vendo, sim. Ele está vendo que você teme ao Senhor. E aí, quando ele encontra com Raquel e Deus provê logo a mulher dele, que foi um dos motivos da viagem, isso mostra também o cuidado de Deus em preservar a sua aliança, né? Porque ele ali estava mostrando com quem ele deveria se casar, né? Exato. E eu sei que, né, ao longo desse tempo que ele passa lá em Padarã, que foram no total 20 anos, o Senhor vai moldando o caráter dele. E o sogro, Labão, que era um vigarista, né? Só pensava em dinheiro, ele enganou Jacó. E Jacó foi enganado da mesma forma que ele enganou o pai dele, porque o pai dele estava cego e ele fingiu que era Esaú. Labão engana Jacó dizendo que estava entregando Raquel, na verdade ele entregou Lia e se aproveitou do fato da mulher no casamento, que era virgem, usar um véu no rosto e o fato da noite de núpcias ser à noite, para enganar Jacó, e Jacó recebeu como mulher a esposa que não era a que ele já tinha consumado pretendia. o casamento quando percebeu que não era Raquel. Né? Exato. E então assim ele recebeu sobre si uma enganação semelhante àquele que ele recebeu. E daí ele tem vários filhos, né? No total vão ser 12. E os primeiros são de Lia. Os 4 primeiros são de Lia. O Senhor a abençoa porque ela era rejeitada pelo marido, porque Jacó amava era Raquel mesmo. Dizem que Jacó era analfabeto porque ele amava Raquel e não Lia. Ai, gente, ignora. Então Lia sempre tem os filhos e o nome dos filhos tem a ver. Dessa vez o Senhor me abençoou. Rubem, Simeão, Levi e Judá, os 4 primeiros. O Senhor me abençoou e agora o meu marido vai gostar de mim, o meu marido vai me amar. E é interessante que Judá, ele é antepassado de Cristo. Ele é antepassado do rei Davi e de Cristo também. E no caso de Judá, quando Judá nasce, ela diz: desta vez louvarei o Senhor. Acho que não é por acaso. Deus inspirou, né? E existia um costume da época também, quando a mulher era estéril, de entregar a sua serva, como fez Sara no caso de Abraão, e aí Abraão teve o filho Ismael. E aí foi o que aconteceu com Raquel e depois também com Lia. Quando Raquel percebeu que Lia já tinha engravidado 3 vezes e não dava filhos a... Ela deu sua serva. E o que chama a atenção também é que ela pediu assim: me dê um filho, senão eu morro, né, para Jacó. E aí a resposta de Jacó foi: eu sou Deus? Tipo, a resposta dele foi uma resposta totalmente o contrário do que o pai dele, Isaac, fez, né? Porque Rebeca era estéril. E ele orou. Por 20 anos ele orou para que Rebeca pudesse ter filhos, né? E ele orou pela esposa dele e a esposa dele teve 2 filhos, né? E aí, mais uma vez, a gente vê que essa questão de entregar a serva era uma lei da época, mas a gente vê que nem sempre a lei dos homens condiz com a lei do Senhor. E o fato de Jacó ter sido polígamo, isso gerou alguns problemas entre a sua família ali, né? Mas o que acontece é que Labão reconhece que o Senhor o abençoou por causa de Jacó, isso é algo digno de nota. E é por isso que ele pede para Jacó ficar mais 6 anos depois dos 14 lá. E isso, para mim, eu entendo que é o início daquela promessa que Deus fez a Abraão. Por meio de ti serão benditas todas as famílias da terra.
Então, de certa forma, por meio do descendente de Abraão, Jacó, aquela família lá de Padã Arã já estava sendo abençoada. E aí Deus manda Jacó voltar, depois dos 20 anos lá em Padã Arã, e ele reconhece que quem deu as riquezas para ele foi o Senhor, e ele obedece ao Senhor. Ele fala com as esposas falam assim, olha, nós vamos com você, afinal nosso pai nos vendeu como uma mercadoria. O fato é que Jacó trabalhou por elas, isso era o pagamento do dote, e naquela época a lei do dote era o seguinte, o dote era algo que se pagava para o pai da noiva, porque caso ela precisasse voltar para a casa do pai por algum motivo, de ficar viúva ou do marido se divorciar dela, o pai teria ali uma reserva para sustentá-la, né? Ela não ficaria descoberta. E, na verdade, o pai delas já tinha gasto todo o dinheiro. Para você ver como Labão era ganancioso, né? Mas, assim, o fato é que eles fogem e Labão vai atrás e diz assim, olha, vocês roubaram o meu ídolo do clã. E era verdade, Raquel tinha roubado o ídolo do clã do seu pai e escondido. E Jacó não sabia. Mas por que ele fica tão revoltado com essa questão do roubo do ídolo? Também é uma questão cultural, que se pesquisou, se averigou que naquela região, nesses tempos antigos, quem detinha o ídolo do clã, ele detinha o direito sobre os bens do clã, sobre a herança. Então ele estava dizendo, você está roubando a minha propriedade, né? É isso que Labão pensava. Mas isso também foi uma providência divina, porque por causa disso, Labão faz um tratado com Jacó, dizendo, eu não passarei para a terra de Canaã e você não vai voltar para cá. É isso porque quando Jacó saiu 3 dias, aproveitou que ele estava na tosquia das ovelhas, Labão, né, para fugir de Labão, já que Labão não estava sendo favorável, ele sabia que ele não ia deixar Labão, ele sabia que Labão não ia deixar ele sair, né, com as filhas. E ele aproveitou, então ele se adiantou 3 dias. Depois de 3 dias foi que Labão percebeu, foi atrás, aí depois de, sei lá, 7, 10 dias, não sei, ele alcançou Jacó, né? Jacó não conseguia ir tão rápido quanto Porque ele Labão tinha e os crianças e seus, tal. porque ele tinha criança, tinha um rebanho, né, que não aguentava andar tanto, etc. Então, quando ele encontrou eles e falou dessa questão dos ídolos, ele buscou e não conseguiu achar, né, porque Raquel escondeu. Agora Raquel escondeu, a gente não sabe porque se ela pegou esses ídolos por conta da questão do direito de herança e tal, ou se é porque ela ainda tinha alguma ligação com Com a esses. idolatria daquela terra. Mas aí, chegando aí no fim desse capítulo 31, a gente vê que a providência de Deus, porque se ele não poderia mais passar lá para aquela região, ele teria que ficar na terra prometida que o Senhor concedeu a ele, que o Senhor prometeu à descendência dele. Isso, ou seja, esse tratado foi algo para fortalecer aquilo que o Senhor tinha determinado para Jacó e prometido. Ele não estaria mais ligado aos seus antepassados arameus, mas ele estaria ligado ali a um novo povo que surgiu ali a partir de Abraão, o povo escolhido por Deus. Assim como Abraão comprou uma terra em Canaã, onde ele enterrou Sara, o costume da época era enterrar junto com seus antepassados na sua terra natal. Quando ele enterra Sara ali, ele está dizendo, agora a minha terra natal é esta aqui. Ou seja, o meu povo agora é daqui. Porque essa é a terra Ele prometida não do Senhor. retornou, né? Isso, então, essa é uma simbologia. Terminamos aqui o capítulo 28 a 31. E no próximo vídeo, vamos tratar dos capítulos 32 a 36, finalizando a história de Jacó. E aí, para finalizar a Gênesis, vai faltar só José, toda aquela história que envolve José. Então, até a próxima videoaula. Até.